Enquanto analistas militares ocidentais temiam se a Ucrânia resistiria mais um ano, engenheiros ucranianos criavam discretamente algo capaz de preocupar até estrategistas da OTAN. As armas que a Ucrânia está lançando para 2026 se encaixam em 5 categorias que mudam o jogo. Drones interceptadores que caçam outros drones, robôs terrestres armados que lutam sem soldados humanos, mísseis de longo alcance desenvolvidos localmente que podem atingir mais de 900 quilômetros dentro do território russo, armas a laser que derrubam ameaças pelo custo de uma xícara de café e enxames movidos por IA que pensam por conta própria. Então vamos analisar exatamente o que está por vir, por que isso importa e por que os generais russos estão perdendo o sono. Número 1. Drones interceptadores. Em outubro de 2025, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que os drones interceptadores estavam alcançando uma taxa de sucesso de 68% contra os Shaheds russos. Isso era mais do que apenas uma estatística útil, era uma declaração de que a Ucrânia havia praticamente resolvido um dos problemas mais caros da guerra moderna. O princípio aqui está na economia e não no armamento. Um único míssil superfície-ar custa mais de 3 milhões de dólares. O drone Shahed custa cerca de 50 mil dólares para ser abatido pela Rússia. Para referência, estima-se que a Rússia seja capaz de produzir mais de 1.500 drones do tipo Shahed por mês. Traduza isso para a necessidade de mísseis que custam milhões de dólares, e de repente você tem alguns bilhões de dólares por mês indo embora. É o orçamento inteiro de um país menor desperdiçado apenas em uma pequena parte das operações de ataque do inimigo. O Skyfall P1 Sun é o mais novo produto de ponta da Ucrânia nesse campo, com sua estrutura modular impressa em 3D. A Skyfall está produzindo milhares desses drones por mês em suas instalações de produção. O P1 Sun é tecnicamente projetado principalmente para destruir Shaheds e Gerunds. Porém, equipado com armamentos e sistemas de orientação adequados, pode atingir helicópteros, tornando-se multifuncional e justificando seus custos de desenvolvimento. Durante sua estreia no Dubai Air Show em novembro, 25 imagens da Bloomberg mostraram drones P1 Sun destruindo Gerunds em testes ao vivo. Mas Skyfall não está sozinho nessa luta. A TAF Indústrias se transformou de um fundo de caridade que montava peças de drones em 23 para o maior fabricante de drones em escala da Ucrânia, produzindo até 80 mil drones FPV por mês, com uma produção total avaliada em mais de $1 bilhão por ano. Dessa enorme capacidade de produção, a Tafinol fabrica variantes dedicadas de interceptadores junto com suas plataformas de ataque e reconhecimento, dando à Ucrânia o volume de que ela precisa desesperadamente. Da mesma forma, o drone interceptador Bullet do General Cherry passou com sucesso pela codificação governamental em 25, tornando-se oficialmente aprovado para uso pelas Forças Armadas. Esse marco burocrático é importante porque abre os canais de aquisição desde então. A Ucrânia estava se esforçando para colocar em campo 1.000 drones interceptadores diariamente até o final de 25, um número que vai aumentar em 26. A doutrina dos interceptadores é elegantemente simples. Esses drones usam mira visual e orientação terminal para literalmente colidir com ou detonar perto de ameaças que se aproximam, diferente dos rifles antidrones que exigem linha de visão e consomem muita bateria. Os interceptadores podem caçar de forma autônoma, usando IA embarcada para a detecção inicial do alvo, e depois transferem o controle para operadores humanos para o engajamento final. As implicações estratégicas são impressionantes. No final de 2025, a Rússia já havia lançado aproximadamente 1.300 drones por noite. A defesa aérea tradicional não consegue sustentar esse ritmo, pois só o custo da munição levaria o orçamento de defesa da Ucrânia à falência em poucos meses. Drones interceptadores de 3 a 5 mil dólares passam a fazer sentido econômico, especialmente quando abatem alvos mais baratos que eles mesmos. Número 2. Veículos terrestres não tripulados de ataque. A confirmação inicial de uma baixa por robô terrestre ucraniano ocorreu de modo tão discreto que poucos analistas notaram. Dezembro, 25. A 5ª Brigada de Assalto de Kyiv da Ucrânia implantou um droid TDSW 12.7, um veículo terrestre não tripulado armado com uma metralhadora de 12,7 mm. Perto de Konstantinivka, um veículo blindado russo MTLB entrou na zona de morte criada pelo Vant terrestre,
levando uma equipe de assalto para romper posições ucranianas. O robô sobre trilhos abriu fogo com rajadas curtas e controladas que perfuraram a blindagem lateral do MTLB, atingindo tanto a tripulação quanto a infantaria. O veículo danificado perdeu o controle e avançou a centímetros do pequeno robô antes de ser finalizado com tiros extras na traseira. Compartimento de tropas. Nenhum soldado ucraniano foi exposto ao fogo direto e o ataque foi frustrado, antes mesmo de começar. Pela primeira vez, um robô terrestre armado manteve de forma independente uma posição defensiva e destruiu um veículo blindado inimigo em combate. E não seria a última vez. O droid TW.7, desenvolvido pela DevDroid dentro do ecossistema de inovação Brave One da Ucrânia, representa a abordagem do país para sistemas terrestres não tripulados. Prático, letal e de implantação imediata, a plataforma conta com miras de imagem térmica e capacidades de visão noturna, permitindo operações de até 4 horas. Equipado com eletrônicos anti-interferência e sistemas de comunicação redundantes, o droid pode operar em ambientes onde a guerra eletrônica russa prejudicaria drones convencionais. Em um caso documentado, um droid TW.7 manteve sozinho um cruzamento estratégico por 45 dias consecutivos, realizando ciclos diários de patrulha que constantemente suprimiam as tentativas de avanço russo. De acordo com o comandante da unidade de UGV NPC, Strike, as forças russas fizeram várias tentativas de destruir o sistema. Todas fracassaram. Mas a revolução dos robôs terrestres da Ucrânia vai muito além de uma única plataforma. O Lyut Fúria representa o lado mais leve e móvel desse espectro. É uma plataforma de 4 rodas armada com metralhadoras PKT ou PKM de 7,62 mm, ou armas mais pesadas de 12,7 mm e SVTs. Esses sistemas se destacam em operações combinadas, onde os vantes terrestres trabalham junto com drones aéreos para fornecer vigilância sobreposta e apoio de fogo. Em julho de 25, a 3ª Brigada de Assalto realizou uma operação usando apenas drones e robôs terrestres. Isso resultou na rendição das forças russas sem baixas ucranianas, um feito histórico na guerra moderna. Mas plataformas mais pesadas, como o Termit, mostraram a trajetória do desenvolvimento de vantes terrestres para 2026 e além. Esse sistema de esteiras pode transportar até 300 kg de carga útil em vários tipos de terreno. Graças ao seu perfil baixo e à distribuição de peso aprimorada, o design modular do Termit permite que ele seja equipado com vários módulos de combate. Configurado para evacuações médicas, para resgatar soldados feridos de posições perigosas demais para socorristas humanos, ou carregado com equipamentos especializados para missões de engenharia, o Muraka adota uma abordagem diferente. Ele prioriza a resiliência da comunicação acima de tudo. Sua arquitetura de controle multicanal garante que, mesmo que a guerra eletrônica russa derrube alguns deles, o robô ainda possa cumprir sua missão. Além disso, o drone tem uma capacidade de carga de mais de 500 quilos, tornando-o um dos principais veículos de suprimento no campo de batalha. Mas além dos diferentes modelos, o investimento do país no desenvolvimento de vantes terrestres mostra o quanto isso é importante para as táticas atuais. O governo da Ucrânia contratou aproximadamente 150 milhões de dólares em aquisição de vantes terrestres apenas para o primeiro trimestre de 25. Isso representa um gasto 60 vezes maior que no mesmo período de 24. Estimativas anteriores sugeriam que a Ucrânia teria 1.000 vantes terrestres de todos os tipos em campo em 25, enquanto uma análise mais recente sugere que esse número pode dobrar para 30.000 em 26. Reduzimos o crescimento de 60 vezes no investimento para dobrar as exigências de produção. Victoria Tori Roncharuk, diretora de tecnologia de defesa no Instituto Ilha da Serpente, prevê que até o final do próximo ano provavelmente veremos confrontos de vantes terrestres contra vantes terrestres no campo de batalha. Número 3. Sistemas de ataque de longo alcance. O SAP-SAM, também conhecido como REAM-2 ou GROM-2, representa o ápice da notável jornada da Ucrânia, que foi da completa dependência de armas ocidentais à produção própria de alguns dos sistemas mais sofisticados da guerra. Com um alcance de aproximadamente 190 milhas, confirmado em testes de combate, e uma velocidade de 5,2 Mach, o SAP-SAM voa mais rápido do que os mísseis fornecidos pelos Estados Unidos, que chegam a no máximo Mach 3,3. Sua ogiva de 1.000 libras é mais que o dobro da carga dos mísseis de ataque, oferecendo real capacidade para destruir bunkers russos fortificados.
Autoridades ucranianas dizem que a produção atingiu 50 unidades mensais, embora seja difícil verificar esses números de forma independente. Sapsan também possui uma versão doméstica, que supostamente tem mais do que o dobro do alcance efetivo. Nesse alcance estendido, o Sapsan poderia ser usado para atacar até mesmo Moscou. Taticamente, isso deve oferecer à Ucrânia mais uma opção de ataque. Mísseis balísticos seguem uma trajetória em arco que atinge os alvos em velocidades extremas, deixando as defesas aéreas um tempo mínimo de reação. O especialista militar Andriy Kamerov sugeriu que as defesas russas são em grande parte impotentes contra mísseis balísticos empregados corretamente, particularmente quando os sistemas S-300 e S-400 da Rússia já estão sobrecarregados, defendendo contra o arsenal crescente de mísseis de cruzeiro e drones da Ucrânia. Mas o Sapsan é só uma das várias armas que a Ucrânia está adquirindo rapidamente. A família de mísseis de cruzeiro Neptune evoluiu de uma arma antinavio de função única para uma família de sistemas de ataque terrestre que dá à Ucrânia um alcance estratégico real. O R-360 Neptune original, projetado pelo escritório de design LUT de Kiev, afundou de forma famosa o cruzador russo da classe Slava Moskva em abril 22, usando 2 mísseis, marcando o maior navio de guerra perdido em combate desde a Segunda Guerra Mundial. Esse sucesso deu confiança aos oficiais de defesa ucranianos de que o Neptune poderia ser adaptado para ataque terrestre até 23. Uma variante modificada com navegação inercial, assistida por GPS e sensores infravermelhos de imagem, substituiu o buscador de radar antinavio, criando o primeiro míssil de cruzeiro de ataque terrestre indígena da Ucrânia. Com um alcance de aproximadamente 360 quilômetros, ou cerca de 225 milhas, o Long Neptune leva esse conceito ainda mais longe, sendo cerca de 1,5 metro mais longo do que o R-360 padrão. O Long Neptune apresenta uma fuselagem expandida para acomodar combustível adicional e uma ogiva mais pesada de 250 quilos, em comparação com os 150 quilos do modelo original. Autoridades ucranianas disseram que o Long Neptune alcança até 190 km, cerca de 3,5 vezes o alcance do modelo padrão e supera o míssil de cruzeiro Taurus da Alemanha. Depois, há o Paleonícia, que representa algo totalmente novo, um híbrido entre um míssil de cruzeiro e um drone de ataque de longo alcance que custa menos de $1 milhão por unidade. Recebeu o nome de um pão tradicional ucraniano, usado também como teste linguístico para identificar agentes estrangeiros, já que russos geralmente não o pronunciam corretamente. O Paleonícia passou do projeto inicial para o uso em combate em apenas 18 meses. O sistema é lançado usando um propulsor de foguete sólido, que é descartado antes que o motor principal turbojato assuma, com uma velocidade de cruzeiro de 160 milhas por hora e um alcance de 400 milhas, podendo chegar a 800 milhas. O Paleonícia transporta uma carga útil de 220 libras, guiado por sistemas de navegação GPS e inercial. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umarov, anunciou em dezembro de 2024 que o Paleonícia entrou em produção em série, com a Lituânia comprometendo 10 milhões de euros, cerca de 10 milhões de dólares, para apoiar a produção. O cálculo estratégico por trás deste programa indígena de mísseis é claro. Armas ocidentais, como Storm, Shadow, Scalp, EG e ATACMS, vêm com restrições, tanto em limitações políticas quanto ao alvo, quanto em restrições de fornecimento baseadas na capacidade de produção ocidental e na disposição em fornecer. Mas com armas domésticas, a Ucrânia pode atingir qualquer alvo na Rússia que considerar militarmente necessário, sem precisar pedir permissão a Washington, Londres ou Paris. A vantagem de custo se mostra igualmente crítica, enquanto a Ucrânia mantém os custos de produção precisos em sigilo. O ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, disse que o Paleonícia custa menos de $1 milhão, bem mais barato que mísseis ocidentais como o Storm Shadow. Isso é importante, $5 milhões ou mais por unidade. Estimativas do coronel da reserva ucraniano sugerem custos ainda menores, de $50 mil a $100 mil. Para alguns sistemas, isso parece otimista, dada a complexidade envolvida. Mesmo nas estimativas mais altas, a produção doméstica da Ucrânia se mostra muito mais econômica do que a compra de equivalentes ocidentais. Mas a próxima revolução no arsenal da Ucrânia não apenas identifica alvos mais rapidamente ou voa mais longe, ela muda fundamentalmente quem ou o que toma decisões de vida ou morte no campo de batalha. Número 4. IA e autonomia. Brave One
A plataforma de tecnologia de defesa apoiada pelo Estado ucraniano colocou a inteligência artificial no centro absoluto de sua estratégia para 2026. Com mais de 200 empresas operando dentro de seu ecossistema, Brave One é diretamente responsável por criar uma categoria totalmente nova de guerra, onde as máquinas processam informações em velocidades que tornam a tomada de decisões humanas obsoleta. A Ucrânia está lutando contra um inimigo maior em mão de obra e recursos. Então, manter uma vantagem tecnológica é uma questão existencial, explicou um representante da Brave One. Mas isso também é uma corrida. A Rússia desenvolve ativamente sistemas próprios de IA, nosso maior aliado para manter vantagem. As aplicações da integração da IA permeiam todos os domínios da guerra. Ferramentas autônomas de identificação de alvos agora permitem que drones reconheçam e classifiquem veículos militares, distingam entre alvos civis e militares e priorizem ameaças sem intervenção humana. Sistemas de navegação óptica permitem que drones naveguem usando marcos visuais quando o GPS está bloqueado, possibilitando que sigam estradas, rios e o relevo, recursos, da mesma forma que um piloto humano faria, mas processando essas informações 1000 vezes mais rápido. Módulos de orientação de precisão dão aos mísseis a capacidade de ajustar suas trajetórias durante o voo, compensando o vento, o movimento do alvo ou manobras evasivas de última hora. O enxame de drones é mais um exemplo em que a IA faz todo sentido. Em vez de drones individuais operando sob controle humano separado, enxames com dezenas ou centenas de drones se coordenam em tempo real, comunicando-se entre si para entender o posicionamento espacial e operar como uma inteligência coletiva. Um operador humano poderia controlar 50 drones simultaneamente e lançar ataques complexos que sobrecarregam as defesas aéreas russas. Através do grande número e da coordenação para acelerar a adoção de IA em todo o exército ucraniano, Brave One e o Ministério da Defesa lançaram uma competição dedicada com orçamentos de até $500 mil por solução. As áreas prioritárias incluem drones autônomos com autonomia total de missão, módulos térmicos e de guiagem para drones interceptadores que podem identificar e rastrear alvos de forma independente. Sistemas de IA desenvolvidos para combater as bombas planadoras russas, possivelmente a arma mais destrutiva da guerra, e ambientes de simulação para treinar sistemas de combate habilitados por IA sem arriscar o hardware real. A dimensão mencionada da corrida armamentista de IA adiciona urgência aos esforços de desenvolvimento da Ucrânia. A Rússia está investindo pesado em seus próprios programas de IA, com assistência técnica chinesa supostamente acelerando suas capacidades. O país quer alcançar verdadeira superioridade em IA, máquinas que podem processar informações de campo de batalha mais rápido, mirar com mais precisão e se adaptar às condições em mudança mais rapidamente do que oponentes humanos terão uma vantagem quase intransponível. O potencial da IA na defesa é enorme, Brave One afirmou, não apenas para aumentar a eficiência das nossas operações militares, mas para mudar completamente o equilíbrio de poder no campo de batalha. Em 26, o exército que dominar a autonomia, dados em tempo real e a tomada de decisões em velocidade de máquina vai definir como será a guerra moderna. Assim, a Ucrânia pretende ser esse exército. As questões éticas seguem amplamente ignoradas na pressa da Ucrânia em adotar esses sistemas. Questões sobre armas autônomas tomando decisões letais sem supervisão humana, o potencial de erros de IA que matam civis e as implicações de longo prazo da guerra conduzida por máquinas são em grande parte deixadas de lado, enquanto a Ucrânia foca na sobrevivência imediata. Mas a tecnologia que está sendo desenvolvida em oficinas ucranianas e testada nos campos de batalha da Ucrânia vai definir a guerra do século XXI muito além deste conflito. Quer o mundo esteja pronto para essas implicações ou não, não agora. A peça final do Arsenal 26 da Ucrânia não depende de explosivos, propelente ou mesmo projéteis físicos, ela luta com a própria luz. Número 5. Armas de energia dirigida. Armas de energia dirigida estavam sempre prestes a chegar há décadas, prometendo capacidades revolucionárias, mas permanecendo frustrantemente experimentais. A Ucrânia começou a afirmar que levou a tecnologia da prova de conceito à operação no campo de batalha em questão de meses. O sistema, chamado Trisub, em homenagem ao símbolo nacional do tridente da Ucrânia, representa a resposta da Ucrânia para um problema economicamente insustentável. Ataques noturnos de drones russos obrigavam a Ucrânia a gastar mísseis milionários para derrubar drones que custam até $50 mil para a Rússia.
O custo estava lentamente levando à falência a defesa aérea da Ucrânia, mesmo com o apoio do Ocidente. Armas a laser prometiam inverter essa equação, derrubar drones pelo custo da eletricidade necessária para alimentar o sistema. Com base no alcance confirmado de 0,3 milhas do Zub, especialistas em defesa estimam que o sistema opera com aproximadamente 50 kW de potência, o que é comparável ao sistema britânico Dragonfire, que custa menos de $13 por disparo para operar. De acordo com estimativas do Ministério da Defesa do Reino Unido, alcançar esse alcance exige controle estável do feixe, geração de energia potente e sistemas de mira sofisticados capazes de rastrear e manter o alvo em objetos aéreos em movimento. O sistema deve focar um feixe concentrado de energia em um ponto específico do alvo por tempo suficiente para causar danos estruturais, seja queimando superfícies de controle, destruindo sistemas ópticos ou incendiando o combustível. Detalhes técnicos sugerem que Zub pode engajar alvos a distâncias de cerca de 5 km para destruição cinética, com capacidades de cegueira óptica alcançando até 10 km ou cerca de 6 milhas. Essa dupla capacidade é crucial aqui. Mesmo que o laser não consiga destruir fisicamente um drone na distância máxima, ele pode cegar suas câmeras e sensores, tornando-o inútil para reconhecimento ou ataques de precisão contra drones FPV de fibra óptica que resistem à guerra eletrônica. Essa capacidade de ataque óptico oferece uma das poucas contramedidas eficazes. Agora, a comparação de custos é impressionante, de acordo com os desenvolvedores que trabalham no projeto paralelo Brave One Laser. Derrubar um drone Shahed com um laser custa apenas alguns dólares em eletricidade. O sistema Brave One demonstrou seu potencial em testes, queimando um buraco de 2 centímetros através do material de um drone russo Shahed abatido em apenas 10 segundos, a mais de 90 metros de distância. Claro, há um motivo para ainda não vermos esse sistema amplamente usado. Armas a laser enfrentam problemas físicos que nenhuma engenharia pode superar totalmente. A absorção e a reflexão atmosférica causadas por nuvens, chuva, neblina ou até mesmo umidade degradam significativamente a eficácia do laser. A arma também pode sofrer com um fenômeno chamado florescimento térmico, que ocorre quando o feixe de laser aquece o ar ao redor, fazendo com que ele se expanda e espalhe o feixe, reduzindo sua potência à distância. Alvos em movimento rápido são mais difíceis de atingir porque o laser precisa manter o foco em um ponto específico por vários segundos para causar dano. Um alvo viajando em alta velocidade exige um rastreamento extremamente preciso. A dependência das condições climáticas é especialmente devastadora para os possíveis usos da arma. Em noites claras, o Trisub poderia teoricamente engajar dezenas de alvos. Durante tempestades ou cobertura pesada de nuvens, sua eficácia despenca. A Ucrânia seguirá precisando de defesas aéreas convencionais, então armas a laser apenas complementam as capacidades tradicionais, sem substituí-las. Também há preocupação com a energia, mesmo com o custo por disparo vantajoso. Um sistema de laser de kilowatt exige uma geração elétrica substancial, seja de geradores dedicados ou de bancos de baterias que possam fornecer energia concentrada sob demanda. O próprio laser também gera um calor tremendo que precisa ser dissipado ativamente para evitar danos aos componentes e à ótica da arma. O Trisub permanece em testes de campo com implantação limitada para avaliar o desempenho em situações reais. A Ucrânia não divulgou informações sobre quantos sistemas existem, onde estão implantados ou seu histórico real de combate, além de declarações gerais sobre engajamentos bem-sucedidos. Esse sigilo é justificado, pois divulgar onde os lasers serão instalados, permitiria à Rússia evitar essas áreas ou atacar diretamente esses sistemas. Mas isso torna a verificação independente impossível, deixando os observadores ocidentais avaliando as alegações da Ucrânia com base na plausibilidade técnica e no histórico do país em cumprir programas ambiciosos de armamentos. Se os 3 lasers Zub e Bravo 1 se mostrarem eficazes operacionalmente até 26, espere que eles sejam implantados quase imediatamente. A Ucrânia demonstrou sua capacidade de levar protótipos bem-sucedidos à produção em massa com uma velocidade notável, e armas a laser deveriam, em teoria, ser mais fáceis de fabricar do que mísseis ou drones. Os componentes são em grande parte diodos laser comerciais de alta potência, óptica avançada, sistemas de rastreamento adaptados de plataformas existentes e eletrônica de gerenciamento de energia. A base industrial de defesa da Ucrânia pode produzir dezenas de sistemas a laser por mês quando as linhas de produção estiverem prontas.
E a verdadeira revolução pode não ser os próprios lasers, mas o que eles possibilitam. Se a Ucrânia conseguir neutralizar efetivamente a ameaça dos drones russos, com um custo quase insignificante por engajamento, isso libera mísseis caros superfície e ar para alvos mais valiosos, como aeronaves russas, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos que os lasers ainda não conseguem derrotar. Essa realocação de recursos defensivos pode ser tão estrategicamente significativa quanto qualquer sistema de arma ofensiva, permitindo que a Ucrânia mantenha a cobertura de defesa aérea enquanto conserva munição que está cada vez mais difícil de obter. Então, onde isso nos deixa? Em 26, 4 anos antes de a Ucrânia estar lutando contra a invasão russa com armas da era soviética e improvisação desesperada. Em 26, ela está utilizando armas que, até poucos anos atrás, eram consideradas ficção científica. Os generais russos estão assistindo a esses sistemas serem usados contra suas forças em tempo real, e eles entendem as implicações. Fica claro que a Ucrânia já não está só em modo de sobrevivência. Sim, está lutando por sua existência, mas também inova mais rápido do que a Rússia consegue se adaptar. Todo mês surgem novas armas ucranianas para as quais a doutrina militar soviética da Rússia não tem resposta. A operação militar especial de 3 dias, que deveria decapitar o governo da Ucrânia, acabou criando um cadinho que está forjando o exército de campo mais tecnologicamente avançado do mundo. E aqui está o que deveria aterrorizar mais os planejadores russos. Essas 26 armas já são tecnicamente notícia velha quando ficamos sabendo mais sobre elas. Como a Ucrânia tem razões para manter seus sistemas mais avançados em segredo, é provável que surjam mais desenvolvimentos. Ao longo de 26 e além, as armas que a Ucrânia utilizar em 26 vão definir como as guerras serão travadas pela próxima geração. A OTAN está tomando notas, a China está tomando notas e a Rússia está desesperadamente tentando descobrir como contra-atacar sistemas que não existiam há 3 anos, desenvolvidos por um país que eles achavam que já tinham conquistado. Agora, bem-vindo ao futuro da guerra. A Ucrânia escreveu o manual. Obrigado por assistir até agora. Se quiser saber mais sobre como essa guerra afetou a Rússia, confira este vídeo. E fique ligado no The Military Show para mais análises e as últimas notícias de defesa.